Olá, boa tarde, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Irmãos, vamos iniciar aqui mais uma grande série de estudos como título A Responsabilidade dos Maridos. Agora a coisa vai ficar bonita. Amados irmãos, então o homem tem várias responsabilidades. Eu queria que nesta pequena introdução, antes de nós começarmos a postar a série sobre o estudo, eu gostaria de nessa primeira parte postar apenas uma pequena introdução sobre a responsabilidade dos maridos. Então, irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Você que gosta de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, pega Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e nós vamos ver que Deus deixou preparado para o homem ter uma esposa e não uma amante, como também deixou para a mulher ter um marido e não uma amante. Então, Deus deixou para o homem uma esposa, não uma amante. Essa é a pequena introdução que eu gostaria. Na sequência, vamos estar aí postando os outros estudos e vai ser uma bênção. Lembrando que o intuito do canal não é discussão teológica, é apenas nós estudarmos juntos a Palavra de Deus e aprendemos um pouquinho mais da preciosa Palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, a Bíblia diz assim, pega a tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Amém? Irmãos, então, nós vemos aqui a primeira instituição humana a ser estabelecida relacionalmente, foi o relacionamento marital, foi o relacionamento matrimonial, foi o casamento. Primeira instituição humana a ser estabelecida por Deus. Então Deus ele pegou, e lá no Éden, quando ele viu que Adão ele estava só, e Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora que seja idônea, que seja sábia para ajudá-lo. Então nós vemos Deus estabelecendo no Éden o casamento. Nós vemos Deus estabelecendo no Éden o ajuntamento entre um homem e uma mulher. Aí a Bíblia vai falar assim, portanto, deixará o varão. Só que deixando o varão a sua casa, deixando o varão a sua família, deixando o varão seus pais, seus irmãos, a sua mãe, deixando o varão o seu lar, isso não o tira do primeiro mandamento de Deus, que é honra o teu pai e a tua mãe. Gênesis capítulo 20, versículo 22, a Bíblia vai nos falar sobre este mandamento que Deus deixou para nós, primeiro mandamento com promessa, que é Gênesis 20, versículo 12, diz, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o fato de você deixar o teu pai e a tua mãe e se unir a sua mulher, não o desabilita, não o tira debaixo daquele outro mandamento, que é de honrar os teus pais, honrar a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então você vai deixar o teu pai, deixar a tua mãe, se unir a uma mulher e formar uma outra família. E isso é o que Deus está deixando para nós. Então, varão deixando o pai, a sua mãe, e sai, encontra a sua esposa, eles virão para ter início a uma nova família. Do varão que deixa o pai e a sua mãe, ele vai se unir a uma mulher, e ambos terão filhos, e os filhos farão a mesma coisa, deixarão seu pai e a sua mãe, terão filhos, e os outros filhos, seus netos farão a mesma coisa. Então isso não o tira debaixo do mandamento de honrar o pai e a mãe. Não é que você deixou o teu pai e a tua mãe, você casou e agora você não tem mais responsabilidade, não tem mais nada a ver com eles. Não. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E o fato de você deixá-los para constituir uma família não o tira debaixo daquele outro mandamento. Então é apenas o início, apenas não, né? É o grande início de uma nova família. Veja o que Jesus fala para nós em Mateus 19, versículo 5. Mateus 19, versículo 5, Jesus diz, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Marcos 10, 7, 8, Marcos 10, capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 10 e 8, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, assim já não serão dois, mas uma só carne.
E Efésios 5:31 também gostaria de estar lendo. Efésios 5:31 diz assim a palavra de Deus: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Então o homem deixa a mulher, deixa o pai, deixa a mãe e se unir a uma mulher para formar uma nova família e dar sequência. Então, deixando pais e mães, eles inauguram uma união permanente. Quando a varoa deixa o pai e a mãe, eles se unirão. O homem unirá uma mulher e então eles farão uma nova união permanente. Uma união que vai gerar frutos de novo. Então, uma só carne, ou seja, uma união completa de ambos, formando uma só parte. Deixar o seu pai, a sua mãe, unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, é uma união por completa, uma só parte. Então, duas pessoas de sexos diferentes que se unem, ou seja, uma complementação sexual. Homem mais mulher, um par que reproduz. Eu não quero entrar porque é um assunto bem polêmico, mas vivemos um tempo onde homem com homem, mulher com mulher. Só que nós vemos aqui pela palavra de Deus que para gerar filhos, para produzir filhos, tem que ser o homem e a mulher. Ambos se juntos, seja um par que reproduz. Homem com homem, mulher com mulher não são um par que reproduz. Para ter reprodução tem que ser um homem e uma mulher. E aqui entra a monogamia também. Que Deus ele não deixou a monogamia. Deus ele não deixou a poligamia. Perdão. Aliás, o primeiro homem a cometer o ato de poligamia na Bíblia Sagrada, se não me foge a memória, foi Lameque. Lameque foi o primeiro homem a tomar duas mulheres. Só que nós vemos aqui que o casamento constituído por Deus deixará o homem e unirá a sua mulher, não as suas mulheres. A Bíblia é bem clara, a sua mulher. Porque Deus ele é monogâmico. Deus ele não apoia a poligamia, ele apoia a monogamia. Então, permanente foi e continua sendo o desígnio de Deus para o casamento. A poligamia permanente, ela continua sendo o desígnio de Deus para o casamento, onde Deus une um homem e uma mulher. Não dois homens e uma mulher, não duas mulheres e um homem. Então, um homem e uma mulher, um par que reproduz. E aqui agora eu quero entrar com vocês rapidamente, já nós estamos encerrando, mas o que acontece quando a desobediência de Deus? 1 Reis capítulo 11, versículo de número 1. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala. O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Então aqui a Bíblia está nos falando sobre alguns tipos de mulheres que Salomão ele teve união. Então o propósito dessas uniões de Salomão era de ratificar alianças com outras nações. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus ele abomina essa prática. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então aqui a Bíblia está nos alertando sobre o perigo de desobedecer a Deus. Deus ele não colocaria muitas mulheres para o homem, para que ele não se desviasse dos caminhos do Senhor, que é o caso que aconteceu com Salomão. Olha o que tanto que acontece com Salomão quando ele começa a fazer muitas alianças políticas e usando essas mulheres. Primeiro, ele desviou seu coração do Senhor, ele se afastou dos caminhos de Deus, abandonou a sua lealdade, adorou outros deuses. Então, não seja como Salomão, viva o que Deus tem preparado para você. Quando nós olhamos o livro de Eclesiastes, e é um pouco
complicado, porque a Bíblia não deixa bem clara que ele se arrependeu e não que ele morreu sem se arrepender. Mas nós vemos que ele foi um homem levantado por Deus, muito sábio. E tudo isso ele foi deixando de lado quando ele começou a se envolver com várias mulheres e cada uma tinha um costume e elas foram tirando ele da direção de Deus. Só que primeiro porque ele desobedeceu o princípio geral da lei de Deus. Eles usavam para ter alianças políticas. Só que, meu querido, a Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher. Ou seja, é uma. Bem, então, essa é a introdução desse estudo, que o homem tem que ter uma esposa e não uma amante. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu casamento. E vamos dar sequência nesses estudos. Vamos ser mais séries aí que vão ser postadas no YouTube, nesse canal. Também estamos usando a nossa página para divulgar a palavra de Deus. Então, acompanhe. O próximo estudo vai ser responsabilidade dos maridos. Primeira, agir com discernimento e consideração em relação a ela. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.